Começa agora o podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiência, com a apresentação de Gevandro Barros, diretor-geral do IOPEX Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aí ao meu podcast em áudio, que sai todas as quartas-feiras, e eu faço esse podcast em áudio justamente para aqueles que não têm tempo ou não têm a possibilidade aí de abrir o YouTube ou abrir uma rede social para assistir a um vídeo. Então eu optei em fazer alguns dos meus conteúdos aí de formas diferentes, né? Ora em vídeo, ora em áudio, ora em texto também no blog, e assim compor aí a minha gama de conteúdos que eu trago para vocês. No podcast de hoje, eu gostaria de falar sobre um tema muito legal, muito interessante, que é o tema persuasão ética nos negócios. A gente sabe que o tema persuasão está muito em alta e todo líder que é líder, todo empresário, todo gestor precisa persuadir as suas pessoas no sentido positivo aí da palavra, para convencê-las a fazer as coisas que a gente necessita, principalmente aquele empresário, né, que ainda é inexperiente e que está aí batalhando para fazer o crescimento do seu negócio, o crescimento da sua empresa, trazendo pessoas para o seu time. Ele vai precisar o tempo inteiro usar de técnicas de persuasão ou pelo menos de algo que seja persuasivo para convencer as suas pessoas, tanto das suas metas, dos seus objetivos, da missão, visão, valores da sua empresa, para conduzir as pessoas num determinado caminho e aí obter o sucesso com esse time, com essa equipe, de acordo com os sonhos que ele teve. Né? E aí a gente sabe que se a liderança, né, no sentido literal da palavra aí, no seu sentido mais básico, consiste em fazer as pessoas fazerem coisas, né? Então essa persuasão que eu estou dizendo aí é com certeza um dos instrumentos essenciais dos líderes, dos empresários. E muitos empresários supõem que esse instrumento, né, que é a persuasão, esteja muito além do seu alcance, né? Que seja restrito aí a pessoas que são muitas vezes carismáticas, a pessoas que são que têm mais possibilidade de falar em público, ou a pessoas que têm mais facilidade de fazer amigos, enfim. Muitos estudos, né, que a gente vê, eu já li alguns livros do Cialdini, alguns livros que tratam aí do tema de gestão de pessoas, né? Eles vêm descobrindo cada vez mais que existem métodos, né, que são possíveis de se aprender, que levam pessoas a fazer concessões, né? Pessoas a obedecerem, pessoas a mudarem a partir de técnicas de persuasão, sejam em palavras, seja de forma escrita, enfim. E essas pesquisas, né, mostram que a persuasão ela segue vários princípios que eles podem ser ensinados e aplicados de uma certa forma. O primeiro desses princípios é que as pessoas são mais predispostas a seguir quem é parecido com elas, né? Então a gestão, que é uma gestão perspicaz, aí ela acaba recrutando pessoas parecidas com as que ela quer convencer, né? O segundo princípio é que as pessoas são mais predispostas a cooperar com quem, além de se parecer com elas, também gosta delas. Por isso vale a pena descobrir semelhanças reais aí e fazer elogios sinceros. O terceiro princípio fala que experimentos confirmam aí uma verdade que é muito intuitiva de que as pessoas tendem a tratar o outro da maneira que o outro as trata. Então é boa aquela política de prestar um favor antes de pedir um favor para si mesmo, né? O quarto princípio diz que as pessoas são mais propensas a cumprir promessas que fizeram de maneira voluntária e explicitamente, ou seja, se você diz, se você se compromete em fazer, a maior chance de você cumprir é grande, né? E aqui a mensagem para gestores que fica é que assumam compromissos por escrito, né? Porque isso é muito importante, porque você, ao assumir compromissos por escrito, você está se comprometendo efetivamente aí em entregar aquilo que você disse. O quinto princípio é que esses estudos também demonstram que as pessoas realmente têm deferência por especialistas, ou seja, que antes de tentar exercer a influência, esses empresários aí, eles devem procurar estabelecer a sua própria expertise e não tomá-la como algo autoevidente, né? E por último, as pessoas desejam mais algo que é escasso, né? O princípio da escassez, ele sempre prevalece. Daí se segue
que uma informação exclusiva é mais persuasiva do que as que são amplamente ou que estão amplamente disponíveis, né? E aí vocês vão ver que dominando esses princípios, esses 6 princípios aí, principalmente que a gente chama de princípios básicos, né? E usando esses princípios de maneira ética, os empresários, os líderes, os gestores, eles podem aprender essa arte aí de capturar uma plateia, de convencer os indecisos, de subverter certas opiniões aí que colaboradores às vezes tenham nas empresas e persuadir pessoas a seguirem um determinado caminho. Agora vamos falar aí sobre os princípios da persuasão. Para falar dos princípios da persuasão, pessoal, eu já li alguns livros do Cialdini e queria falar aqui sobre os princípios que ele fala exatamente nos livros dele, que para mim seguem aí esses contatos, né, que permeiam as pessoas e fazem com que as pessoas sejam persuasivas ou sejam também persuadidas para obter os resultados que nós, como empresários, desejamos para a nossa empresa. E os princípios que ele coloca, que eu tomo a liberdade de citá-los aqui, o primeiro é o princípio da afeição, né? Ele fala o seguinte: as pessoas gostam de quem gosta delas, né? E como é que a gente pode aplicar isso nos nossos negócios? Para influenciar pessoas, você vai precisar fazer amigos, né? Usando esses instrumentos, por exemplo, de semelhança, né? Crie conexões rápidas com novos colegas, com os seus colaboradores, com parceiros, descobrindo informalmente alguns interesses comuns e com isso você vai estar estabelecendo boa vontade e confiabilidade. A segunda forma de exercitar isso daí é através do enaltecimento, né? Elogios, eles encantam e também desarmam as pessoas. Faça sempre observações positivas sobre os outros, porque isso vai propiciar mais obediência voluntária. Então esse primeiro princípio aí da afeição é muito importante. O segundo princípio é o princípio da reciprocidade, que diz o seguinte: as pessoas retribuem na mesma moeda. E como é que a gente pode aplicar isso aí na nossa empresa? Dê aquilo que espera receber. Empreste, por exemplo, um membro de sua equipe para um gestor que esteja precisando da ajuda, né, para uma certa atividade, e você terá a ajuda dele mais tarde. Esse é um exemplo que eu dou sempre, né, que a gente comunizar, a gente que tem empresas que são pequenas aí, a gente fazer algo para alguém que seja recíproco mesmo, né? Levar informação, fazer uma referência ou uma indicação de um contato para um colega, um parceiro, é muito importante porque essa reciprocidade vai chegar em algum momento. Isso pode trazer aí algo muito positivo para você e para sua empresa. O terceiro princípio é o princípio da aprovação social, que diz o seguinte: as pessoas fazem o que seus semelhantes fazem. O que isso quer dizer? Para a gente usar o poder do coleguismo, né, para influenciar horizontalmente aí e não verticalmente, né? Por exemplo, peça aí um veterano, alguém mais experiente, querido na empresa, que apoie uma nova iniciativa, se outros daquele mesmo período, né, pessoas mais antigas aí na empresa, resistirem a apoiar. Porque a aprovação social, ela mostra que se as pessoas que são da mesma época, ou se pessoas mais experientes estão fazendo aquilo, as outras também mais experientes vão fazer. Então esse lance aí da aprovação social é muito importante e, logicamente, já que estamos falando aqui do tema persuasão, a gente tem que usar isso de forma ética a nosso favor, de forma ética também em direção ao que nós queremos para a nossa empresa. O quarto princípio é o princípio do compromisso e coerência. E o Cialdini fala o seguinte, que as pessoas cumprem compromissos escritos, públicos e voluntários. Como é que a gente pode aplicar isso aí no nosso negócio, né? Por exemplo, fazendo com que o comprometimento de outros seja ativo, público e voluntário também. Se você supervisiona, por exemplo, um colaborador que deve apresentar relatórios pontualmente, né, registre esse entendimento por escrito. Faça aí uma ata, alguma coisa assim. Outro exemplo é faça com que seja público, né? Mencione a concordância dos colegas com aquele protocolo, aquele memorando que você escreveu. E também associe os valores do colaborador no sentido de que o impacto desses relatórios aí possa também causar um ânimo para a equipe. Então você pega tudo aquilo que está em volta, né, daquela ação que você quer retirar daquele colaborador ou de uma certa atividade daquele colaborador para
captar o compromisso das pessoas, porque elas vão cumprir esses compromissos, principalmente aqueles que são escritos, públicos e que foram também voluntários aí de uma certa forma, tá ok? O quinto princípio que o Cialdini fala é o princípio aí da autoridade. E ele fala o seguinte: as pessoas têm deferência por especialistas que fornecem atalhos para decisões que exigem informação especializada. Então, como é que a gente pode levar isso aí para o nosso mundo empresarial? Não suponha que a sua expertise é algo que seja auto-evidente, né? Demonstre a sua expertise antes de fazer um negócio com novos colegas ou sócios. Por exemplo, em conversas antes de uma reunião importante, descreva aí como você resolveu um problema semelhante ao que está em primeiro lugar na pauta. Por que isso? Porque se você mostra autoridade, se você mostra que entende do assunto, as pessoas vão automaticamente, né? Isso a gente faz até meio que involuntariamente, concordar com você e fazer com que você seja a pessoa vista como especialista, como autoridade naquele determinado assunto ou naquela determinada causa que você está defendendo. E o sexto e último princípio é o princípio da escassez. Esse eu acho pessoalmente muito importante. É um princípio que muitas pessoas que escrevem cartas de venda, seja para vender algo, seja para fazer aí o marketing digital, né? O termo copywriting hoje é muito estudado, é muito importante no mercado, porque ele está sendo usado em todos os sentidos, né? Desde escrever um e-mail a escrever uma landing page onde você vende um produto ou faz uma divulgação de um serviço. Enfim, a escassez é muito importante. E o Cialdini, em especial no livro dele, fala assim: as pessoas dão mais valor ao que é escasso. Isso parece ser óbvio, mas nem todo mundo explora isso da maneira correta. E como é que a gente pode usar isso nos nossos negócios, na nossa empresa? Meu conselho é: use informação exclusiva para persuadir, né? Influencie e fixe a atenção de quem é essencial, aí dizendo, por exemplo, acabo de obter essa informação hoje e ela vai ser divulgada apenas na semana que vem. Se você conseguir pegar algumas informações, se você conseguir ser persuasivo, no sentido de levar para você escassez de algumas informações, de alguns dados, você vai poder também fazer com que as pessoas queiram te acompanhar em direção àquele assunto que você tornou escasso. Então, parece que é óbvio, parece que é simples, mas para muitas pessoas não é. E a gente acaba não utilizando isso, vamos dizer, da forma mais correta no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. É um podcast aí pequeno e simples, mas que é muito importante. Por que eu estou dizendo que esses princípios da persuasão eles são importantes? Apesar de serem aí 6 e de maneira até simplória, a gente acaba esquecendo desses princípios. Porque se a gente não utiliza cada um desses princípios no momento correto, se a gente primeiro não os conhece, obviamente, e não sabe utilizá-los, né? A afeição, a reciprocidade, a aprovação social, o compromisso, a autoridade, a escassez, a gente, desde um e-mail que a gente vai escrever, a uma reunião que a gente vai fazer, a um momento de venda, né? O empresário o tempo inteiro ele está vendendo o seu serviço para o cliente, ele está vendendo algo para o parceiro, ele está vendendo algo para o fornecedor tentando negociar um preço diferente, ele está vendendo uma ideia para o colaborador implementar na sua própria empresa. Enfim, já que estamos persuadindo o tempo inteiro e sendo vendedores, é muito importante a gente conhecer esses princípios que já foram estudados, que já foram levantados aí de pessoas que são muito persuasivas e que têm resultados diferenciados. E é isso que eu quis passar para vocês aqui nesse podcast, tá ok? Espero que tenha contribuído aí também, para quem ainda não leu o livro, para quem já leu o livro, fica aí mais um complemento, mais esse bate-papo. Um grande abraço e espero que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no canal do YouTube, mande a sua sugestão, o seu comentário, clica no sininho para você receber sempre automaticamente uma notificação. Assim que eu postar um vídeo, você recebe uma notificação automática aí. Então é isso, pessoal, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo. Este foi mais um episódio do podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiências. Um grande abraço e até o próximo episódio!